Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales, essa é mais uma aula sobre construção de websites. Hoje vamos tratar sobre a inclusão de tabelas em páginas para web. Vamos começar criando uma nova página, que eu vou chamar aqui de aula04.html. E vamos criar o conteúdo básico para essa página. Como vocês já sabem, começa com o elemento HTML. Nós precisamos também colocar os elementos head e body, respectivamente, porque nós precisamos colocar os metadados da página e também o conteúdo que nós queremos que apareça para o usuário na interface. Dentro da seção de metadados, nós vamos colocar justamente um deles informando qual é a codificação de caracteres a ser utilizada pelo navegador. No caso aqui é o UTF-8, para ela reconhecer os caracteres especiais. E nós temos aqui o corpo básico para nossa página em HTML. Nela nós vamos colocar uma tabela. E o primeiro elemento que nós precisamos para criar uma tabela é justamente o elemento table, que abre e fecha. Dentro do elemento table, nós podemos colocar várias linhas para essa tabela, que nós podemos fazer com o elemento tr, que significa table row, ou linha de tabela. Vamos colocar aqui mais uma linha de tabela, que abre e fecha, e mais uma linha de tabela que abre e fecha. Vejam que nós temos 3 linhas nessa tabela, 3 elementos tr. Então, dentro de cada elemento tr, nós colocamos as células para cada uma dessas linhas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, na primeira linha, um elemento td, significa table data, que compreende uma célula de tabela. E nós vamos colocar aqui 3 células em cada linha de tabela, porque nós vamos criar aqui uma lista de compras, com o nome do produto, a quantidade e o preço. Ok? Vamos salvar a nossa página e vamos verificar como que está acontecendo a aparência dela nesse momento. Vamos trocar aqui da aula 3 para a aula 4. E nós temos aqui uma linha da nossa tabela, embora não tenha nenhuma marcação com bordas. Então, se nós quisermos colocar as bordas para demarcar o espaço da nossa tabela, podemos colocar um atributo aqui no elemento table, justamente o border, que especifica se essa borda vai aparecer e qual vai ser a espessura dela. Vamos colocar por padrão aqui o valor 1. E recarregando a página, nós podemos verificar que agora aparece uma borda aqui, tanto para a tabela como para cada célula dela. Então vamos adicionar algum conteúdo para a nossa tabela, para as demais linhas. Vamos colocar aqui mais alguns elementos td, justamente para colocarmos células em cada linha. E vamos colocar aqui então fone de ouvido. Nós vamos dizer que vamos comprar 2 e o preço de cada um é R$15. Na próxima linha, vamos colocar que estaremos comprando um pendrive. E vamos dizer que cada pendrive custa R$20. Ok, salvamos e verificamos a aparência da página na interface do navegador. Temos aqui a nossa tabela com 3 linhas e 3 colunas. Então, para fins de exemplo, vamos colocar mais uma linha nessa tabela, de forma que tenhamos 4. Então, colocamos o elemento tr, o qual abrimos e fechamos. O conteúdo desse elemento tr vão ser 3 elementos td, justamente table data, células de tabela. Vamos colocar aqui mouse, comprar 1, cada um custa R$12. Salvamos novamente, apresentamos no navegador e aqui está a tabela agora com 4 linhas e 3 colunas.
Vejam que nós temos aqui no código 4 linhas, sendo que a primeira linha compreende o cabeçalho da tabela, onde são apresentadas as descrições de cada coluna. Então, caso nós queiramos destacar esse cabeçalho do restante da tabela, nós podemos alterar o tipo de célula para, ao invés de células de dado, serem células de cabeçalho, THs, Table Headers. Okay? Então, nós alteramos os elementos de células da primeira linha, de TD, para TH. Ok, salvamos. E o comportamento é que elas ficam destacadas em negrito e centralizadas dentro da célula. Até o momento, na nossa tabela, nós tivemos o conteúdo de cada célula apenas como texto. Mas nós podemos ter células com outro tipo de conteúdo, como, por exemplo, imagens ou links que levam para outras páginas. Então vamos criar mais uma coluna aqui na nossa tabela, justamente para colocar imagens de cada um desses produtos. Então nós vamos fazer uma busca rápida aqui na internet. Utilizando o Google, nós podemos pesquisar por imagens desses produtos. Então vamos selecionar algumas dessas imagens para o fone de ouvido. Vou salvar essa imagem como. Tá? Se eu quiser que ela apareça na minha página para a web, eu preciso colocá-la no meu diretório de trabalho, no meu servidor web. Para quem não lembra, ele está em computador, /var, /www, /html. Tá? Caso esteja utilizando o Linux, vamos colocar aqui fones.jpg. Caso esteja no Windows, de acordo com a instalação que nós utilizamos na introdução da disciplina, vai estar em c/champ/htdocs. Tá? Então esse é o diretório de trabalho na instalação que nós sugerimos para o Windows. Nesse caso aqui estamos no Linux, então fones.jpg dentro de /var, /www, /html. Salvamos e temos uma imagem lá. Vamos procurar aqui agora por pendrive. Vamos salvar essa imagem também. Pendrive, tudo junto, .jpg. E por último, um mouse. Salvar imagem como. Essa aqui tem outra extensão, webp, mouse.webp. Salvamos. Ok? Fechamos o Google. Agora vamos inserir essas imagens em mais uma coluna da nossa tabela, cada uma em sua respectiva linha. Então vamos no código-fonte. E nós temos aqui na primeira linha, vamos colocar também um cabeçalho, um TH. Vamos colocar aqui imagem. Na segunda linha nós temos fone de ouvido, então vamos colocar aqui mais uma célula, mais um TD. E dentro, ao invés de colocarmos um texto, vamos colocar um elemento IMG. Esse elemento IMG ele precisa de um atributo src, source, que indica o nome do arquivo cuja imagem nós queremos que apareça aqui nesse lugar da página. Então é fone.jpg, certo? fones.jpg. Nós temos aqui na linha referente ao pendrive, nós vamos criar mais uma célula, no qual nós também vamos colocar um elemento IMG com o atributo src. O nome do arquivo é pendrive.jpg. E na última linha nós vamos colocar também mais uma célula referente à imagem do mouse. Temos aqui uma imagem com o atributo src, que é mouse.webp, certo? Salvamos o código da nossa página e visualizando no navegador,
nós temos aqui que a nossa tabela foi expandida, né, justamente para guardar essas imagens, tá? Mas elas estão grandes assim porque elas estão em seu tamanho original. Nós vamos alterar o tamanho dessas imagens para que todas elas apareçam numa dimensão menor. Isso tem uma solução um tanto simples. Vejamos. No código-fonte da nossa página, nós temos ali 3 elementos de imagem. Nós podemos colocar mais um atributo do lado do src, dizendo que height, ou seja, a altura da imagem, vai ser, por exemplo, 60 pixels. E nós vamos colocar isso para as 3 imagens que nós temos nessa tabela. Height igual a 60. E na última aqui, referente ao mouse também. Height igual a 60. Tá? Então agora nossos elementos da imagem têm 2 atributos. O source, que diz o nome do arquivo cuja imagem nós vamos apresentar, e o height, que diz qual é a altura da respectiva imagem. Tá? E aí ela vai se autodimensionar de acordo com essa altura, adequando a largura também. Vamos verificar o efeito. Recarregando a página, e estão ali as nossas 3 imagens agora dentro da tabela, com uma visualização mais agradável. Nós podemos também colocar uma legenda para a nossa tabela. Por exemplo, aqui no código, fora de qualquer linha, mas dentro da tabela, nós podemos colocar um elemento chamado caption, que nós abrimos e fechamos. E o conteúdo desse elemento caption vai ser justamente a legenda da nossa tabela. Então, por exemplo, lista de compras. Salvamos. E ao verificarmos aqui a aparência da tabela, ela tem uma legenda logo acima. Outro item interessante na construção de tabelas é que nós podemos mesclar células. Então vamos criar mais 2 linhas na nossa tabela para colocarmos o total de elementos comprados e também o total do preço dos elementos. Então vamos colocar aqui mais um elemento tr, ou seja, mais uma linha dessa tabela. E ao invés de colocarmos 4 células, nós vamos colocar 2 por enquanto. Então vamos colocar aqui um elemento td, cujo conteúdo vai ser total de elementos. E o segundo vai ser outro td, 4. Ok? Vamos salvar aqui e vamos verificar como a tabela vai aparecer nesse momento. Vejam que nós temos aqui a primeira célula, total de elementos, a segunda, com valor 4, e onde estariam as terceiras e 4 células não aparece nada. Então nós vamos fazer com que esse conteúdo total de elementos se estenda pelo espaço de 2 células na mesma linha. Então essa célula com valor 4 será empurrada aqui para baixo do valor R$12, ou seja, para a coluna do preço. Isso nós podemos fazer da seguinte forma: no código, colocando um atributo na célula correspondente ali ao total de elementos, chamado callSpan. Isso quer dizer a quantidade de células pela qual a atual vai se expandir. Então, callSpan significa na horizontal. Nós vamos colocar aqui 2. Salvamos e vocês vão ver que o resultado é que agora esse valor se estende pelo espaço de 2 células na horizontal e a próxima célula é empurrada uma para a direita. Vamos colocar mais uma linha no código da tabela agora para determinarmos o valor total dessa compra. Então vamos colocar aqui mais um elemento tr. Nós vamos ter aqui um elemento td para colocarmos uma legenda para aquela linha e também o valor, né, do preço. Então, preço total. E aqui vamos ver 15 mais 15 mais 20 mais 12 dá 62. Então vamos colocar aqui 62 reais. E nós temos aqui sem a mesclagem da célula do preço total. Nós queremos um efeito semelhante à linha do total de elementos. Então nós vamos colocar aqui também na célula referente ao preço total, callSpan
igual a 2. Então ela vai se estender pelo espaço de duas células, da mesma forma que na linha anterior. Caso vocês queiram destacar essas células de total de elementos e preço total como cabeçalho, também é possível. Basta alterar os elementos de célula de linha de TD para TH. Da mesma forma que fizemos com os cabeçalhos da tabela, na primeira linha, podemos alterar para valores de coluna, que façam a descrição da respectiva linha. Então salvamos aqui o código, recarregamos e esses valores aqui estão destacados também. Vejam que nós deixamos aqui de propósito essa última célula sem a presença de uma, na verdade. Tá? Deixamos esse espaço aqui vazio. Isso aqui vai servir para nós exemplificarmos a mesclagem de células na vertical. Nós fizemos aqui, nos exemplos anteriores, a mesclagem de células na horizontal, ou seja, pelo espaço de colunas. Agora nós vamos mesclar essa célula pelo espaço de duas linhas. Vamos aproveitar aqui o espaço das imagens na coluna, vamos procurar aqui por cartão de crédito, que é algo que vai ocupar, de fato, o espaço de duas linhas nessa tabela. Então procuramos aqui por imagem. Vamos procurar aqui essa imagem, que nós vamos salvar, novamente aqui no diretório de trabalho do nosso servidor web. Salvar como CC, de cartão de crédito, .jpg, está salvo. Ok? E aí no código da nossa página nós vamos colocar na posição em que estaria a célula a ser mesclada pelo restante do conteúdo. Então, raciocinamos da seguinte forma. A célula mais acima vai ocupar o espaço da célula mais abaixo. Nós precisamos declarar uma célula de tabela nessa posição e então dizermos que ela vai ser mesclada com o espaço abaixo. Então, na mesma linha onde consta o total de elementos e o valor 4, nós vamos declarar mais uma célula, mais um elemento TD, com o qual nós precisamos abrir e fechar. Nós vamos dizer que esse elemento tem um atributo chamado row span, ou seja, o espaço de linhas que ele vai ocupar, no caso na vertical. Então nós vamos dizer que aqui o espaço na vertical que ele vai ocupar vai ser de duas linhas, tá? E o conteúdo dessa célula vai ser justamente a imagem do nosso cartão de crédito. Então aqui o atributo é src, cc.jpg, e nós vamos colocar já também um atributo referente à altura da imagem. Height vai ser 60. Tá? Como essa célula vai ocupar o espaço de duas linhas, nós não declaramos nenhuma célula na respectiva posição na linha logo abaixo, porque ela não vai ter espaço para ser apresentada adequadamente na tabela. Então verificamos o resultado disto. Está aqui o nosso cartão de crédito respectivamente na quarta e quinta linhas de conteúdo da nossa tabela. Por último, nós vamos replicar aqui uma situação que acontece muito no mundo real, que é a utilização de imagens como conteúdo para links para acessar outras páginas. Então nós vamos utilizar essa imagem aqui do cartão de crédito como conteúdo de um link, para que quando o usuário clique em cima dessa imagem, seja direcionado para a página de introdução dessa aula, no caso a aula 03.html. Então façamos o seguinte aqui no nosso código-fonte. Nós temos aqui a célula da tabela onde consta a imagem do cartão de crédito. Eu vou quebrar a linha aqui para facilitar a visualização e visualizarmos a hierarquia dos elementos HTML com mais facilidade. Então nós temos aqui a nossa célula, que já tem o atributo rowSpan igual a 2. Nós temos a nossa imagem aqui com os atributos src e height. Nós vamos colocar essa imagem dentro de um elemento A, ou seja, dentro de um link para outra página.
Tá? Esse elemento A vai ter o atributo href, cujo valor é a outra página para onde nós queremos direcionar o usuário quando ele clicar em cima da imagem. Então vamos colocar aqui aula 03.html. Salvamos e o efeito disso é que agora a imagem ela continua ali da mesma forma, só que quando nós passamos o mouse por cima, nós verificamos aqui na barra de status do navegador que é apresentado o endereço para onde o usuário vai ser direcionado quando clicar em cima. Então clicamos em cima e somos direcionados lá para aula 03. Ok? De novo, mesmo comportamento. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Vocês aprenderam sobre a criação de tabelas em páginas para web escritas em HTML. Aprenderam a incluir linhas em uma tabela, onde também incluíram células, nas quais ainda incluíram conteúdos. Esses conteúdos foram de textos, imagens e links. Também aprenderam que as células podem ser mescladas na horizontal e na vertical. Por fim, foi exposto que imagens também podem ser utilizadas como conteúdos para links, em detrimento de apenas texto. Quaisquer dúvidas, estou à disposição em meu e-mail ou no mural da disciplina. Espero que todos fiquem bem. Um forte abraço.